Olá, meninos, tudo bem? Nós vamos dar início aqui à nossa aula 2 do quarto bimestre. O assunto que nós estamos estudando, funções inorgânicas. Na aula 1, nós vimos sobre os ácidos, tá? São 4 funções inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxido. É uma classe de elementos, né, de substâncias que possuem propriedades bem semelhantes, tá? E aí a gente já viu essa base na aula passada, que foi sobre os ácidos. Hoje, na aula 2, a gente vai ver sobre as bases, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente é picado por uma abelha, e aí, o que vocês acham que a gente deve fazer? Vocês acham que a gente deve... O que vocês acham que deve ser essa picada de abelha? Será que ela é ácida? Será que ela é básica? O que será que acontece quando a gente é picado por uma abelha? Tá? Que função é essa que a abelha libera quando ela pica a gente? Não é um ácido, tá, gente? Quando a pessoa é picada por uma abelha, está sendo injetada no nosso corpo uma substância básica. E a substância básica, para ser neutralizada, ela deve reagir com o ácido, tá? Então, quando a gente é picada por uma abelha, a gente tem que colocar um ácido fraco para poder neutralizar aquela picada, tá? Bases são substâncias que liberam em solução aquosa esse íon aqui, OH-. Esse íon chama-se hidroxila. Prazer, eu sou a hidroxila. Então, os ácidos que a gente viu na aula passada, eles liberam o H+, né? Aqui é um ácido, o HCl. E aí, quando esse ácido está em água, ele se ioniza, não é? Ele se ioniza e libera H+, e Cl-. Então, nesse caso do ácido, porque tem o Cl. Todo o ácido, então, libera então, esse H+. A gente viu a aula passada. Já a base, ela libera o OH-. Eu vou dar um exemplo de uma base bem comum, que é o hidróxido de sódio, que é o NaOH. Tá bom? Então, tá vendo, né? Que uma base libera o OH-. Então, se a gente for fazer aqui a dissociação, então, ó, os ácidos se ionizam, bases se dissociam. Então, vamos dissociar aqui essa base. Então, nessa base eu tenho Na+, e OH-, tá certo? Então, observe, ó, sempre eu tenho um cátion na frente, que é o mais, e aqui atrás eu tenho o ânion, que é o menos, tá bom? Assim como nos ácidos, na frente sempre é mais e depois é menos, tá bom? A base, ela tem um sabor adstringente, isso é, prende a língua, tá certo? Muito bem. Aí ele está falando aqui de algumas propriedades da base. Em solução aquosa, as bases sofrem dissociação, acabei de falar, e liberam o ânion OH-, e o cátion correspondente, o cátion que estiver junto com ela. Esse cátion que eu coloquei aqui no exemplo de vocês era o sódio. Sempre vai ser o sódio? Claro que não, né? Pode ser o sódio, pode ser o magnésio, pode ser outro cátion. Mas sempre vai ter o OHzinho lá para ser liberado, tá bom? Então, as bases são chamadas de hidróxidos. Por que hidróxido? Porque junto dela tem a hidroxila, que eu já apresentei para vocês. Essa aqui, a fulaninha, é a hidroxila. Então, as bases também são chamadas de hidróxidos, tá? Então, o nome desse ânion aqui é hidroxila. Prazer, eu sou a hidroxila, tá bom? Muito bem. O que mais que nós temos? Da mesma forma que os ácidos, as bases permitem a condução de corrente elétrica. Ou seja, quando se dissolve em água, elas permitem essa condução de corrente, porque quando ela se dissolve em água, ela se dissocia e libera o cátion e ânion, tá bom? Então, após a dissociação, a base também conduz corrente elétrica. Além disso, as bases possuem sabor adstringente, como é o caso da banana verde, que é uma substância básica, tá bom? Onde a gente encontra base, gente? Produtos de limpeza, tá? A gente encontra base em algumas frutas, como a banana, por exemplo. A gente encontra base no hidróxido de magnésio, que é aquela solução que toma para melhorar o estômago, tá? Que vende nas farmácias. Tudo bem? Vamos ver. Como é que coloca o nome na base? Sempre vai ser hidróxido de...
e o nome do metal. Por exemplo, aqui, ó, esse metalzinho que tá aqui embaixo, ó, K, é o potássio. Então, como é o nome desse rapaz? Dessa base? Hidróxido de potássio. Quem é o Mg? O Mg é o magnésio. Então, como é o nome dessa base? Hidróxido de magnésio. Quando o metal formar mais de uma base, como o ferro ele forma a base com 2 NOx e com o NOx 3. Então, o nome vai ser hidróxido de ferro 2 e a de baixo é hidróxido de ferro 3, com o algarismo romano do NOx, do metal, tá bom? Vamos dissociar essas bases? Vamos dissociar o KOH. Vai ficar K mais e vai ficar OH menos. Então, nós temos um cátion e um ânion, tá? MgOH, esse 2, ele vem bem pra cá, tá bom? Toda vida que tiver um número entre parênteses, ele sobe lá pro outro lado. Então, vamos lá, fica Mg, seria mais, né? Só que tem um 2, então fica 2 mais, tá certo? Mais OH menos, sempre a base vai liberar OH menos, minha hidroxila, né? Essa aqui do ferro, ó, ferro 2 mais, porque esse 2 está aqui sobe, né? Então, nós temos ferro 2 mais OH menos. Muito bem, dissociei para vocês aqui 3 bases, tá certo? Então, vamos lá. Vamos classificar as bases, tá? Ela pode ser classificada de acordo com o número de hidroxila. Se ela tiver só uma hidroxila, ela é uma monobase. Se ela tiver 2 hidroxila, tá vendo o 2zinho aqui do lado? Ó, 2 hidroxila é uma dibase. Se ela tiver 3 hidroxila, é uma tribase. E se ela tiver 4 hidroxila, que o 4 ela é uma tetrabase. Tá certo? Muito bem. Então, para dar um nome nas bases, como eu falei, primeiro escreve hidróxido de... Quem é o K? Potássio. Então, aqui, hidróxido de potássio. Tá bom? Muito bem. Quem é o Na? O Na é o sódio. Então, aqui, como é o nome dessa base? Hidróxido de sódio. Tudo bem? Hidróxido de sódio. Aqui, a gente já viu que o ferro possui 2 tipos de base. O ferro, porque ele possui 2 tipos de NOx. Então, ele forma 2 bases. Então, aqui é o hidróxido de ferro 2, porque a carga dele é 2, tá certo? Muito bem. Aqui é o hidróxido de ferro 3, já que a carga do ferro é mais 3. As bases, gente, elas são solúveis em água. Geralmente, as bases são solúveis em água das famílias 1A e 2A na tabela periódica, tá? Então, as bases solúveis em água são as bases dos metais alcalinos, tá? E metais alcalinos terrosos também são solúveis em água, tá bom? Não sei se vocês lembram, mas metais alcalinos é a família 1A na tabela periódica e metais alcalinos terrosos é a família 2A na tabela periódica. A família 1A é mais solúvel do que a 2A, tá certo? E à medida que eu desço na tabela periódica, essa solubilidade vai diminuindo, tá bom? Muito bem. Quanto à força, são bases fortes. Ele traz para você as bases mais fortes. A que cai mais nas provas é o hidróxido de sódio, uma base bem comum, uma base bem forte. Qual outra base forte que nós temos? Também o do potássio, tá bom? Então, sódio, potássio, cálcio e do bário são bases fortes. Bases fracas, tá? Os hidróxidos insolúveis e o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio é esse aqui, ó. Esse aqui é amônio, tá? É a única base solúvel e fraca. Porque geralmente, gente, as bases solúveis são fortes, as insolúveis são fracas. A única base que é solúvel, né, mas é fraca, deveria ser forte, é o hidróxido de amônio, tá? E ele é produzido pela ionização da amônia. Não sei se você sabe quem é a amônia, eu vou já falar sobre ela um pouquinho aqui, tá? Ela é liberada muitas vezes em produtos de beleza, quando a gente faz algum procedimento nos cabelos, tá? E aí eu faço uma inteligente, libera amônia, né? Por isso que as grávidas não podem fazer uma inteligente, porque a amônia é um gás tóxico, tá certo? E aí a amônia, quando ela se junta com a água, ela forma essa base aqui, que é o hidróxido de amônio, tá bom? Muito bem, aqui ele traz uma tabelinha para vocês das bases fortes e das bases fracas,
tá? As bases fortes do grupo 1, que é da família 1A. Eu vou lembrar vocês aqui a tabela periódica, né? Tá aqui a tabelinha. Aqui desse lado a gente tem a família 1A e a família 2A, tá bom? Então, a gente tem aqui as bases fortes do grupo 1, que tá bem aqui, lítio, tá? Sódio, são todos bases fortes. E do grupo 2, cálcio, bário, estrôncio, são bases fortes, tá? Todas as outras bases e essas duas basezinhas aqui, ó, magnésio e berílio, que estão no grupo 2, o magnésio, são bases também fracas. Muito bem. Como é que eu percebo que uma substância é básica? Se eu tiver no meu laboratório, se eu tiver uma substância, eu não posso provar. Para quê? Ela tem sabor astringente, eu vou sair provando os produtos químicos? Claro que não, né? Então, é utilizado indicadores. Indicadores são substâncias que a gente coloca dentro de outras para identificar pela cor se ela, que caráter e que característica ela tem. Existe indicador só para base. Como assim? Ele só vai mudar de cor se ali tiver uma base. Então, eu tô lá no laboratório, acho um potinho, né, de alguma coisa. E, poxa, eu acho que isso aqui é um ácido. Ou é uma base. Esqueceram aqui em cima, não sei. O que é que eu faço? Eu pego uma amostrazinha disso aqui, né, pra não estragar tudo. E aí, eu coloco um indicador dentro. Tá certo? Por exemplo, eu posso começar usando a fenolftaleína. Fenolftaleína é um indicador base. Na verdade, ela não fica vermelho não, viu? Ela fica rosa. Tá errado isso aqui. Não tem nada de vermelho, ela fica rosinha. Uma rosa bem pink, tá bom? Então, a fenolftaleína, quando eu coloco, e se tiver uma base lá, vai ficar rosa na hora. Se não ficar rosa, é porque não é uma base. Então, a fenolftaleína é um indicador para base. Tá? Esses dois indicadores aqui são indicadores chamados ácido e base. Eles indicam tanto o ácido como indica a base, tá? O alanajado de metila fica amarelo se for uma base e fica vermelho se for um ácido, tá bom? Muito bem. Aqui nós temos um indicador universal, tá? Quem quiser fazer essa experiência em casa, vai colocar lá no YouTube, tá? Indicador universal de repolho roxo. Você pode pegar o repolho roxo na sua casa, bate no liquidificador com água, coa, faz um suquinho dele, água e repolho, só um suquinho, tira o extrato, né, que chama. E aí você tira esse extrato do repolho, esse extrato é o seu indicador. Aí você pode pegar várias substâncias na sua casa, você pode pegar água sanitária, você pode pegar sabão em pó com água um pouquinho, você pode pegar o leite, você pode pegar a água que você bebe, pode pegar um pouquinho de vinagre, tá? Aí você vai botar um pouquinho do suquinho de repolho roxo em cada copinho que você colocou. Você vai ver isso aqui, ó, várias cores diferentes. O repolho roxo é um chamado indicador universal. Ele indica se as substâncias são ácidas ou básicas. Se for básicas, elas vão apresentar essa cor. Quanto mais forte for a base, ó, ficando forte, 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 forte. Aqui no final são bases bem fortes, tá? Então, aqui são substâncias básicas. Daqui pra lá, ó, se ficar lilazinho, aí vai ficando roxo, vai ficando rosinha, vermelhinho, até chegar em vermelho mais escuro. Aqui são substâncias ácidas, tá? Substância ácida. Se ficar azulzinho, nesses tons de azul, são substância neutra, que ela nem é ácida e nem é básica, ela é neutra, tá bom? Então, quem faz essas coresinhas mudarem aqui é o extrato do repolho. Dentro do repolho existe uma substância chamada indicador universal, tá? Que vai fazer essa mudança de cor, né? Vai nos ajudar a determinar se as substâncias são básicas ou se são ácidas. Tá bom? Muito bem. Aqui ele traz de novo nomenclaturas de algumas bases, tá bom? Hidróxido de sódio, hidróxido de amônio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio. Isso aqui vai estar na atividade 2 de vocês. Eu vou colocar lá perguntas sobre bases. Vou colocar nomenclaturas na atividade para você colocar o nome de algumas bases, tá certo? Muito bem.
Aqui ele traz aquele mesmo exemplo que eu já dei para vocês. Quando a base formar mais, quando o metal formar mais de uma base, o ferro forma duas bases, a gente coloca algarismo romano. Ou ico para maior NOx e oso para menor NOx. Então o nome aqui dele pode ser hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico, tá? Hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. Tudo bem, pode ser esses dois nomes, tá? Vamos fazer aqui uma atividadezinha para ver se vocês conseguiram aprender alguma coisa. Úrtica é o nome genérico dado a diversas plantas das famílias das urticáceas, cujas folhas são cobertas de pelos finos, os quais liberam ácido fórmico. Olha aqui o ácido fórmico, tem um Hzinho aqui, e em água ele vai liberar H+, não é, gente? Que em contato com a pele produz uma irritação, uma coceirazinha. Dos produtos de uso doméstico abaixo, o que você utilizaria para diminuir a irritação? Bem, se isso aqui é um ácido, a gente tem que colocar uma coisa para neutralizar esse ácido, que é uma base. Então, base neutraliza ácidos. O vinagre, gente, ele não é básico, ele é ácido. Então, vou colocar aqui para você já ir memorizando. O vinagre é ácido. O sal, já tá dizendo, é um sal, tá? E o sal de cozinha, ele tem um caráter ácido, tá certo? Também não rola. Não rola colocar sal, não rola colocar vinagre, não rola colocar óleo, muito menos, né? O óleo nem é ácido, nem é básico, ele é meio neutro, não vai ajudar em nada, tá? Coalhada também não, coalhada também tá na linha da neutralidade, próximo do leite. E nós temos a leite de magnésia. Que leite é esse? De magnésia. É leite normal? Não. Tá? Leite de magnésia é simplesmente o hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio é uma base, tá certo? Beleza? Então, o hidróxido de magnésio, chamado de leite de magnésia, é uma base que vai neutralizar esse ácido aqui, tá? Dessa plantinha que vai estar a irritação. Então, a correta é a letra E. Então, todo ácido, para neutralizar ele, eu tenho que reagir ele com uma base. Então, o ácido mais uma base chama-se reação de neutralização. Então, toda vida que um ácido reage com uma base, ele vai sempre formar sal e água. Então, essa aqui é a reação completa, chamada reação de neutralização, tá? Então, o nome dessa reação aqui é uma reação de neutralização, tá bom? Então, para neutralizar, para neutralizar um ácido, eu tenho que usar uma base. Sabor adstringente é que percebemos quando comemos uma banana. A gente viu que banana verde possui base nela, por isso que ela tem esse sabor adstringente, né? Que substância a seguir tem sabor adstringente? Tem que marcar uma opção que tenha uma base. Ó, de cara, não é essa aqui, ó, porque não, base tem que ter o quê, gente? Liberar OH- no final, tá certo? Muito bem. Aqui tem uma pegadinha na aula, para você achar que é uma base. Isso aqui é uma base, mas não é. Isso aqui é um ácido orgânico chamado, tá bom? Essa substância aqui, ó, é essa mesma aqui, ó, COOH, tá bom? Tá bom? Essa partezinha aqui do final é essa mesma aqui, ó, tá? É uma função de um ácido, então não é a A. A B a gente tem um sal, que é o sal de cozinha, tá aqui a C, ó, a C tem uma base. A C a gente tem uma hidroxila bem bonitinha aqui no final. Então a C é o hidróxido de alumínio, né? É a substância presente na banana, tá certo? Também não é a E é um ácido, né, gente? Tá vendo um Hzinho na frente aqui? Então é um ácido. Letra C. A D, a gente tem a sacarose, o açúcar, né? Aqui nada a ver. Muito bem. Identifique a alternativa que apresenta dois produtos caseiros com propriedades básicas. Olha, eu já falei pra vocês, base a gente encontra onde? Banana, produtos de limpeza, leite de magnésio, água sanitária, sabão, tá? São produtos que possuem, são substâncias básicas, tá bom? Por exemplo, vinagre não é básico, vinagre é ácido, já falei, é o ácido acético que tá no vinagre, tá? Não é, sal também não, aqui sei, leite de magnésio e sabão, muito bem, leite de magnésio já disse o que é. Leite de magnésio é simplesmente o hidróxido de magnésio,
tá? Então, leite de magnésia e sabão vai ter propriedades básicas. Letra C. Coca-Cola, gente, pelo amor de Deus, Coca-Cola é ácida, né? A gente não pode estar tomando Coca-Cola direto porque ela é muito ácida, tá bom? Beleza? Então, Coca-Cola não faz bem. Inclusive, eu tomei agora grávida, passei a noite passando mal, dia de gases, dor no estômago, tomei muita Coca, eu nem gosto muito de Coca e acabei tendo a vontade de tomar Coca-Cola e aí fiquei toda empanzinada. Então, Coca-Cola é bem ácido, tá bom? Então, é isso. Aqui ele traz algumas características para vocês do hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, tá? É uma das mais importantes que a gente tem no laboratório, tá? Ela é usada para fabricar sabão, tá? Para fabricar alguns tipos de sais, de papel, de celulose. Ela é usada em produtos de limpeza. Ela é muito corrosiva, né? Ela também eu posso encontrar ela, né? No depósito. Soda cáustica é o hidróxido de sódio, tá? Então, você pode ir lá no depósito comprar soda cáustica para colocar no aparelho sanitário, para limpeza, tá? Ela é bem corrosiva, a gente não pode encostar ela nas mãos, na pele, né, gente? Muito bem. Aqui nós temos o hidróxido de cálcio, que é a cal. Vocês já ouviram falar? Cal hidratado a gente usa para pintar a parede, né? O agricultor usa para regular o pH do solo, para deixar... Às vezes o pH tá muito ácido, o agricultor vai lá e joga um pouquinho de cal para deixar aquele solo melhorzinho, tá bom? Ele é usado para pintura, que é justamente aquela tinta d'água, né? Vocês já ouviram falar. É justamente hidróxido de cálcio em água, tá bom? E por último, a gente tem aqui a amônia, que eu já falei para vocês que a amônia é produzida, a gente coloca ela em água e produz hidróxido de amônio. A amônia é um gás, tá? E aí, essa base, hidróxido de amônio, se deixar ela lá, ela começa a liberar esse gás. O hidróxido de amônio é a solução aquosa do gás amônia. Essa solução é também chamada de amoníaco. A gente até usa para descolorir a pele, né? Gente, ela é irritante. Não faz bem a gente colocar aquele negócio na pele, o L'Oreal, né? Você não pode estar colocando isso em excesso na sua pele, porque vai queimar a sua pele, vai produzir pintinhas branquinhas. Até hoje eu tenho umas pintinhas branquinhas porque eu usei essas amônias fortes na minha pele para descolorir o pelo, né? Então você não pode pintar o cabelo em excesso, é muito agressivo pro seu cabelo, né? E aí antigamente, quando produtos de beleza não era essas coisas todas, né? A gente tinha muito essa produção de amônia nos salões de beleza, né? Hoje diminuiu mais. A amônia também é usada para fabricar produtos de limpeza, como a Ajax, tá? É usado também na agricultura, em sais, tá certo? E um montão de coisas aí na indústria. A amônia é utilizada, tá bom? Mas ela aí dá intoxicação forte se você introduzir a amônia, cheirar, não pode, você fica tonto, com dor de cabeça, tá? Não faz bem, tá? Muito bem. Aqui o hidróxido de magnésio, já falei pra vocês, é justamente o leite de magnésio. É um antiácido estomacal, ele é até azulzinho, não tem foto dele aqui. Ele é até azulzinho, tá? Um tubinho que você usa ele pra tirar o excesso de acidez no estômago. Tá aqui a reação, ó. O ácido que tá no seu estômago, que é o HCl, o ácido clorídrico. E aí esse leite de magnésio reage com o HCl, neutralizando. Olha o que é que forma na neutralização? Sal e água, não é, gente? Sal e água. Então toda reação de neutralização vai formar um sal e uma água. Beleza? Então é isso. Na próxima aula a gente vai ver sobre ácido. A gente já viu ácido e base. Na próxima aula a gente vai ver sais e óxidos. E vai fechar essa parte de funções inorgânicas. Um beijo para vocês.